A imprensa revoltada com a arbitragem na partida do Flamengo, hein? Estão jogando contra o Mengão. Um erro grotesco do VAR, da arbitragem e da Edna, que apitou a partida do Flamengo. Vamos dar uma olhada aqui na imprensa analisando essa derrota do Flamengo. E aí, na sequência, já vai conseguir marcar o seu gol. Ali o Wesley coloca para dentro contra, o Fortaleza sai na frente. Aí o Flamengo busca o empate com o Pedro num pênalti. E no segundo tempo, o Lucero marca o gol da vitória do Fortaleza. Estou aqui com o André Kfouri e também com o Gustavo Zupac para tratar dessa boa vitória do Fortaleza, que empurra neste momento o Flamengo para a terceira colocação. Tudo bem, André? Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite. Boa noite, Gustavo. Uma ótima noite a todos. Mais um resultado expressivo, né, do time do Fortaleza, dessa vez fora de casa. Eu lembro que há algumas rodadas o Fortaleza goleou o Palmeiras no seu estádio, jogando em casa no Castelão. E agora saindo para enfrentar o Flamengo no Maracanã, faz uma partida inteligente, competitiva e merece o resultado pelo que o segundo tempo mostrou. O Tite fez o que pôde com relação a o que ele tinha à disposição para colocar em campo. O Gabriel entrou, fez um gol corretamente anulado por impedimento, mas a checagem demorou, seria o gol de empate. O Flamengo teve uma ou outra chance também nos minutos finais, mas a vitória do Fortaleza é uma vitória importante, merecida e que mexe com o campeonato, porque momentaneamente tira o Flamengo das primeiras posições. Já a gente vai falar também do Palmeiras, que venceu o Atlético Goianiense e assumiu a liderança do Brasileirão. E vamos falar com o Leonardo Gaciba também. Foi pênalti ou não foi no Pedro? Tem gente falando que foi o Gasparzinho que fez o pênalti, Zupac. Edu, boa noite André, boa noite ao Fã de Esportes. Vamos falar sobre o pênalti. Já de antemão dou um spoiler para o Fã de Esportes, que entre eu e André já existe uma discordância em relação ao pênalti. Então o Gaciba vai ser um voto de Minerva, para um lado ou para o outro. Também não sei, não falei com o Gaciba antes do programa, não sei o que ele vai nos dizer. Eu já falei com ele. Não, eu não quero saber. Sem Brincadeira, spoiler. Não falei não. Agora, esse lance que a gente está vendo aí, né, que é o gol do Lucero, ele explica a estratégia do Fortaleza. Foi um gol de estratégia do Fortaleza. Exato. Fortaleza nas mãos do Juan Pablo Vojvoda é um time muito adaptável, né? Um time que sabe jogar com posse, pressionando o adversário, e sabe jogar marcando com linha baixa e saindo em contra-ataque. Aliás, o Fortaleza adora quando consegue encaixar esse tipo de jogo, né? Usando a linguagem dos jovens, essa skin do contra-ataque, o Fortaleza adora. E tem jogadores talhados para isso, né? Hoje o Vojvoda escalou como pontas Breno Lopes na esquerda e Iago Pikachu na direita. E são jogadores que, quando o Fortaleza se propõe a marcar baixo, a hora que recupera a bola, eles são muito perigosos no contra-ataque. E hoje foi dia do Breno... Geralmente é o Pikachu o mais perigoso. Hoje foi dia do Breno Lopes ter muito espaço para jogar. Foi com o Breno Lopes nas costas do Wesley que o Fortaleza escolheu para contra-atacar o Flamengo. No primeiro tempo já havia encaixado bons contra-ataques, mas curioso, né? O primeiro tempo terminou 1-1. O Fortaleza não finalizou no primeiro tempo, porque o gol do Wesley contra, claro que não conta como finalização para o Fortaleza. Então o Fortaleza no primeiro tempo encaixou alguns contra-ataques com o Breno Lopes em cima do Wesley, levando perigo, mas não finalizou. Veio o segundo tempo, o Fortaleza continuou explorando esse lado. O Wesley, que vem fazendo um bom campeonato hoje, não fez um bom jogo, não pelo gol contra. Isso não diz se o cara jogou bem ou não, né? É uma infelicidade. Mas ele deixou muito espaço nas costas dele, e justamente por esse lado, ora com o Breno Lopes, ora com o Pochettino, que foi quem escapou para fazer o passe para o Lucero, foi nessa faixa que o Fortaleza agrediu o Flamengo o tempo todo. Foi por ali que saiu o gol do Lucero. O time do Fortaleza fez um jogo muito bom em termos de marcação. Embora o Flamengo tenha finalizado muito, tirando cruzamentos, finalizações através de construção, o Fortaleza não deu conforto para o Flamengo, né? Os volantes, o Pedro Augusto e o Hércules, marcaram bem, o Gerson foi muito bem marcado. Coube ao Flamengo tentar cruzamentos, e aí o Pedro teve chance, bola na trave, o João Ricardo fez uma partidaça. O Flamengo teve volume. Não foi o Flamengo mais organizado que a gente já viu. O Flamengo teve volume e o João Ricardo trabalhou muito bem. Mas dentro do que se propôs o Fortaleza a fazer no Maracanã, fez com muita força, muita aplicação e executou a estratégia do contra-ataque para vencer. E a gente teve gol do Pedro,
teve gol do Lucero. Para mim, os 2 melhores centroavantes da temporada no futebol brasileiro. E que vem brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro, né? O Pedro é o artilheiro com 8 gols, o Lucero vem na sequência com 7. O Pedro é, inclusive, briga boa. Além de ser o artilheiro, o Pedro é o líder de assistências do campeonato. São 8 gols e 5 assistências, isso mostra o repertório do Pedro como jogador de futebol. E a gente viu o gol anulado do Gabigol. O Gabigol foi a loucura, né? Comemorando a sua redenção. Parecia o gol que salvaria o Flamengo da derrota. Boa parte do Maracanã também comemorando, ver aquela imagem do Gabigol voltando a marcar. Ele que fez o seu 6º jogo. Se fizer 7, não pode mais jogar o Campeonato Brasileiro por outra equipe. Agora, futebol é muito doido, né, André? A gente, no final do primeiro tempo, teve aquela bola no travessão do Flamengo, do Pedro. O Flamengo parecia amassar o Fortaleza num determinado momento. Estava muito mais perto do segundo gol do que o Fortaleza. Sim. O segundo tempo começa diferente, né? Foi o Vojvoda que melhorou o time, será? O Fortaleza é um time muito acostumado a jogar de diferentes maneiras, mas o trabalho longo, né, médio, longo prazo, porque é o normal aqui no nosso país, faz com que, em situações como essa, um treinador como o Vojvoda tenha o seu time na mão quando existem jogadores à disposição, né? Porque o Fortaleza também não tem um elenco tão longo assim, tão profundo assim. E, às vezes, a ausência de algumas peças acaba deixando o Vojvoda meio trancado para trabalhar o time. Eu achei que o tempo todo, e para que essa estratégia fosse bem aplicada, era muito importante, talvez fundamental, sair na frente, fazer um gol no Maracanã. Foi o que acabou acontecendo por uma infelicidade do Wesley. Ele tenta tirar. Assim, o gol foi bem parecido com o gol que o Fernandinho marca no jogo contra a Bélgica. Sim. Na Copa do Mundo da Rússia. Só que a bola do Fernandinho entra mais ou menos entre o primeiro pau e o goleiro. Exato. O desvio do Wesley vai do outro lado, tira, assim, se você olhar bem o replay, o Rossi está prestando atenção na bola, de repente a bola está dentro do gol. É uma situação muito difícil para o goleiro. E aí o jogo fica muito menos desconfortável para o Fortaleza do que ficaria no caso de um empate, ou evidentemente se o Flamengo tivesse, como é normal, aliás, saído na frente. E mesmo depois do 1-1, por mais que os jogadores do Fortaleza tenham ficado um pouco indignados com a marcação do pênalti, a gente vai poder falar sobre isso daqui a pouco, eu já vou falar o que eu penso. Para mim, existe uma ação que desequilibra o Pedro na hora que ele vai finalizar. E então eu concordo com a marcação do pênalti. Mas daqui a pouco o Gaciba vai falar como ex-árbitro, ex-chefe de arbitragem, com o conhecimento que ele tem de orientações da própria regra, evidentemente. É claro que a gente tem que ouvir, entender e respeitar. Mas a minha impressão é que o pênalti foi bem marcado. Então já temos a opinião do Zupac também, que acha que não foi pênalti. É verdade, é verdade. Só existe uma outra resposta, né? Já que ele discorda, para mim não foi pênalti. Eu, assim, no momento e depois olhando as repetições, eu achei que foi bem marcado. E os jogadores do Fortaleza, claro, reclamaram muito, entenderam de outro jeito. Aí tem a questão do jogo, né? Você nunca quer um pênalti marcado contra você, especialmente no Maracanã, contra o Flamengo, com você vencendo. Mas no segundo tempo eu percebi o Fortaleza à vontade com a sua estratégia. E o gol sai como produto dessa estratégia, e como não saiu tão perto do final do jogo, a partida ficou daquele jeito bem claro, né? Ou sairia um gol na pressão do Flamengo, porque não havia outra alternativa para o Flamengo além de colocar atacantes, o Gabigol entrou, etc. E o Gabigol melhorou o Flamengo, ele não jogou tanto tempo assim. Mas depois de muito tempo, a gente viu uma entrada do Gabriel melhorar o Flamengo. Essa controvérsia toda a respeito da permanência dele, vai agora embora, vai no fim do contrato. Hoje ele entrou e, assim, na hora do gol, ele comemora de uma maneira muito efusiva, de costas programado, sem perceber o que estava acontecendo, já com a marcação no campo do impedimento. E depois a checagem até foi um pouco longa demais, outra vez, mas tirou o picolé da mão dele. E ou o Flamengo marcaria o empate na pressão, ou o Fortaleza faria o terceiro gol de novo no contra-ataque, porque a defesa do Flamengo ficou exposta como não deixaria de ficar. E o Fortaleza teve oportunidades para fazer o terceiro gol. E interessante a leitura que o Tite fez
para tornar o Flamengo mais ofensivo. Eu achei interessante as trocas que ele fez, porque, assim, é claro, colocar o Gabriel junto com o Pedro no primeiro momento torna o Flamengo mais ofensivo. Depois ele vai e coloca o Carlinhos com o Pedro, com o Gabriel, claro, torna o Flamengo mais ofensivo. Mas, além dessas trocas, o Tite fez outras 2 trocas. Ele tirou os 2 zagueiros e colocou outros 2 zagueiros. Aí algum torcedor menos detalhista para falar, pô, mas o técnico tá doido, o time tá perdendo. O que adianta ele tirar o Fabrício Bruno e colocar o Léo Ortiz e depois tirar o Davi Luiz para colocar o Léo Pereira? É justamente pela maneira que o jogo ficou. O Flamengo estava sofrendo com os contra-ataques do Fortaleza. A partir do instante em que o Fortaleza faz 2-1, o Flamengo, que já estava sofrendo, ia ter que se lançar ainda mais. Ia passar a correr o risco de sofrer ainda mais com os contra-ataques. O que ele fez? Ao invés de deixar 2 zagueiros mais cansados no momento mais desprotegido da equipe, ele bota 2 zagueiros mais frescos justamente nesse momento para, caso o Fortaleza tenha o contra-ataque, o Léo Ortiz, que jogou do lado direito, onde joga o Fabrício Bruno, que era onde o Fortaleza estava atacando bastante, com mais caixa para correr atrás dos jogadores do Fortaleza prontos para contra-atacar. Então, dentro das opções de banco, o Tite colocou os atacantes que ele tinha e deu mais fôlego para a zaga, permitir que o resto do time se lançasse mais ao ataque. Foram trocas inteligentes, o Flamengo finalizou bastante, teve volume, não conseguiu buscar o empate, acho que dentro das estratégias o Fortaleza acabou conseguindo sobressair nesse aspecto, mas a leitura tática do Tite foi interessante. E eu concordo com o André em relação ao Gabriel, não acho que o Gabriel entrou bem só porque fez o gol anulado, porque o Gabriel entrou com uma função de circular por trás, da direita para dentro, né, atrás do Pedro e do Carlinhos, e ele deu bastante passe em direção à área, além do gol anulado, teve outra finalização, então ele se movimentou bastante, fez o jogo rodar, foi uma boa entrada, a melhor entrada do Gabriel nesses últimos tempos no time do Flamengo. E a comemoração, como o André destacou, mostra que ele estava afim de jogo, que está afim de Flamengo. Que é o normal se dele, havia né? negociação, ou se há negociação, que ainda é possível, né? Foi o 6º jogo, eu repito. Se ele fizer 7, ele não pode sair agora. Mas nesse momento está ali com a cabeça no Maracanã, naquele ponto que seria muito importante para o Flamengo. Ele é isso. O Gabriel nunca tirou o pé 1 segundo sequer dentro de campo pelo Flamengo. Acho que disso ninguém pode acusá-lo. E eu não tenho nenhuma dúvida do quanto ele gosta do Flamengo. O problema foram as atitudes extra-campo dele, alguns lapsos de comprometimento com o trabalho como um todo e a discordância contratual dele com a diretoria. Mas dentro de campo, ele pode jogar mal, como ele vinha jogando mal há bastante tempo. Hoje jogou bem. Mas ele sempre é um cara que se doa em campo pelo Flamengo o tempo inteiro que ele está presente. Né? Eu me pergunto, André, o quanto que ele não estar entregando o que a gente está acostumado a ver não pode ter uma explicação física, né? Do físico dele, porque ele ficou muito tempo parado por causa da suspensão. Aquela história do antidoping, do exame que ele deu problema para fazer e tudo. É uma história que ainda vai ser resolvida na Suíça. Porque a gente não vê o Gabigol jogando aquilo que a gente sabe que ele pode, né? Será que passa pela questão física? Não, pode ser, né? Aí, de novo, é preciso dizer que ele se colocou numa posição complicada, difícil, porque ele produziu essa suspensão, né? Sim. Esse período que ele ficou sem poder jogar, e aí tem o recurso do Flamengo, etc., que vai ser julgado, e ao que tudo indica, os especialistas brasileiros aí, né, nesse tipo de caso, são praticamente unânimes ao dizer que ele vai ser absolvido, vai poder voltar a jogar, mas é preciso, né, que haja o desfecho do processo desse caso que é complicado. Mas esse caso ele foi manufaturado pelo Gabriel. Ele não estava dopado, porque o exame de sangue comprova que ele não estava, e o comportamento dele levou a tudo isso. Então não é uma coisa assim, o jogador, o atleta que é pego alega contaminação e tal, e é uma discussão absolutamente complexa e tal, por causa das regras, etc. Não. Foi um caso de mau comportamento com as pessoas que estavam lá trabalhando para colher os exames de todos os jogadores do Flamengo e não conseguiram, num primeiro momento, colher o dele, foram maltratadas por ele, ele teve um piti, um ataque e colocou-se nessa situação. Então, pode ser. Acho que é bem provável, bem razoável que o período afastado tenha prejudicado o Gabriel fisicamente, que ele é um jogador que também precisa muito da sua parte física para render, mas se isso está mesmo acontecendo,
a responsabilidade é 100% dele. Mas hoje já mais ligado, um Gabigol mais do jeito que a gente já conhece, né? E ele foi para a Suíça tentar resolver essa história. Ele está muito querendo resolver, obviamente, né? Seguir sua carreira, até que pode comprometer sua ida para um outro clube no ano que vem. A gente sabe que acabou o contrato dele, acaba no final do ano. Agora, quanto que o Gabigol, Zupac, pode ajudar o Flamengo nessa briga pelo título? A gente sabe que o Pedro, nesse momento, é intocável. Intocável. Mas o Gabigol pode contribuir muito? Claro que pode, claro que pode. Hoje ele contribuiu. O Flamengo poderia ter somado pontos, empatado, eventualmente virado, através do Gabriel. Ele é muito bom jogador, ele é um dos melhores atacantes que nós temos jogando no futebol brasileiro. A questão é que faz há um ano, mais ou menos, que ele entrou numa fase técnica ruim, né? Num primeiro momento, fase técnica ruim, depois vieram os problemas disciplinares em relação ao doping, já como reserva, suspensão, aí ele volta, aí episódio camisa do Corinthians, o que desgasta ele internamente e também externamente em relação à torcida. O anúncio público de que o contrato não vai ser renovado, e foram várias coisas, né, que começaram com uma queda técnica, e ele foi para o banco com o Jorge Sampaoli, não foi com o Tite, ele foi para o banco com o Sampaoli por uma queda técnica. Mas o Gabriel é um jogador, em teoria, muito útil, dos melhores que nós temos. Então, se ele... E tenho a impressão que agora, talvez ele encontre mais leveza para jogar. Uma vez que está claro que ele não vai ficar, que ele está discutindo o futuro dele, o Gabriel hoje ele tem duas preocupações. Uma que os seus empresários vão cuidar, que é o futuro dele a partir da próxima temporada. Não acho que ele vai conseguir se transferir ainda este ano, a partir da próxima temporada. E uma vez que isso fique claro para todos, tenho a impressão que para ele, esse fim de ano vale para ele conservar de alguma forma, ou tentar conservar a imagem dele com o torcedor. Porque para ele isso é importante. Ele gosta do Flamengo, ele tem uma relação forte com a torcida. E tenho certeza que ele quer encerrar essa história da maneira que ele puder fazer, dadas as circunstâncias todas, menos traumática para a imagem dele, né? Para a relação de idolatria que ele tem. E seria muito bom que isso fosse conservado, porque, um cara com a história dele, por mais que ele tenha pisado na bola tantas vezes, mas um cara com a história dele, sabe, o rubro-negro merece guardar a melhor imagem de um cara que mudou a história do clube para essa geração. Sim, né? Gol em 3 finais de Libertadores. 4 gols em 3 finais. Então e se ele tem um ano espetacular no Flamengo agora, a partir de agora, nada impede das duas partes também chegarem num acordo. Depende, se ele já assinar um pré-contrato com alguém, impede. Quer dizer, a gente já, teoricamente impede. Né? Se assinar. Se assinar. Ou se já assinou e a gente não sabe. Não, acho que não, assinar ele não assinou não, mas a gente sabe que existem negociações, o Palmeiras quer assinar com ele, mas ele também tem o conforto de não precisar assinar agora, né? É uma questão. Bom, já a gente vai ouvir as palavras do técnico Tite, também vamos ver se o Vojvoda fala no Maracanã, e a gente tem que falar dessa... Há uma fragilidade ali, o gol do Lucero mostra que há um espaço ali que o Flamengo acaba dando, especialmente com os volantes, né? Hoje o Pulgar... Muito bem explorado. E o Pulgar e o Gerson ali. O Alan, Pulgar e Alan. O Alan saiu vaiado, inclusive. O Alan não fez um bom jogo, saiu vaiado. No lance do segundo gol, o Pochettino está acompanhado pelo Alan. O Pochettino desgarra do Alan e vai cair lá em cima do espaço do Wesley. O Alan não acompanha e ele sai vaiado pouco tempo depois, justamente para entrar o Gabriel. A gente volta ao tema, mas vamos falar das polêmicas de arbitragem no Maracanã. Vamos convocar aqui o Leonardo Gaciba. Cadê o Gaciba? Companheiro, tudo bem? Boa noite. Sempre precisamos de você, meu parceiro. Tudo bem? Boa noite. Não tem noite de folga para comentarista de arbitragem do Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas. Boa noite, senhores. É um grande prazer estar falando com vocês. Realmente foi um jogo bem difícil para a Edna e sua equipe. Não foi um jogo fácil, com lances de fina interpretação. Eu estava ouvindo vocês anteriormente e o fato de essa discordância de interpretação que existe entre vocês mesmos, né, entre os nossos comentaristas, isso por si só já mostra, eu já vou antecipando um pouco o meu comentário, que nós não temos lances de árbitro de vídeo, porque são lances de interpretação e nós temos que ser do árbitro de vídeo. Nesse jogo, antes de dizer se acertou ou errou, o árbitro de vídeo, para mim, agiu legal em não interferir nas decisões da Edna quando as situações eram todas interpretativas. Mas estou à disposição para ver a jogada que for. Vamos começar com a reclamação rubro-negra, porque a queixa é que há um empurrão no Wesley que acaba fazendo o gol contra, Gaciba.
Eu vejo uma mão nas costas, aliás, duas. Não vejo nenhuma mão nas costas. São duas mãos nas costas, mas eu não consigo enxergar o que se chama de impacto, né? A ação do jogador que desequilibre o adversário, né? E eu acho que quem dá essa própria resposta é o jogador que faz o gol contra. Olha a atitude do Ed quando ele faz o gol contra. A atitude dele é de total frustração. Por quê? Ele já começou o seu movimento de impulso antes do contato físico, se eu não me engano é o Lucero, que está logo atrás dele, que encosta as duas mãos nas costas dele. Então, para mim, né, eu acho a decisão de campo acertada, não marcaria falta também. Há um contato ali, mas parece que é muito fraco realmente. Eu concordo contigo, Gaciba, né? Fechamos aqui? Pode encostar. O que não pode é desequilibrar o amiguinho. Encostar pode. Agora, a grande questão que o pessoal no meu grupo aqui estava chamando de Gasparzinho. Não, Gasparzinho estava em campo. Houve ou não houve um contato no Pedro, na sua opinião, para a marcação do pênalti para o Flamengo, Gaciba? Mas esse lance é legal exatamente por isso. É isso que eu estava falando a respeito do árbitro de vídeo, né? Sim, não é pênalti Gasparzinho não, viu? Houve o contato físico. Houve o contato físico da perna do Pedro, né, com o jogador defensor, né? Não é esse pênalti mandrake, aquele que o cara diz, olha, não caiu. Aí sim seria lance de árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo teria que entrar e sugerir revisão, pois não houve contato. E aí, se não houve contato, claramente foi simulação do Pedro. O que eu acho que aconteceu na jogada é que, ao ter esse contato, o Pedro acaba errando o chute na bola. E aí acaba chutando o chão, porque teve esse contato na perna, ele já estava com a perna engatilhada. Qual é o grande detalhe desse lance? Porque, para mim, não é lance de árbitro de vídeo, viu? Ele tem que respeitar se o pênalti é marcado ou não é marcado, porque é um lance de fina interpretação. A respeito do que você estava falando, e eu vou usar isso, se o jogador do Fortaleza cruza atrás do Pedro e faz com que tenha esse contato que desequilibre o Pedro, ok, para mim penalidade existe. Mas na própria transmissão nós temos uma imagem atrás, que é inclusive a única imagem que nós tivemos para mostrar esse contato, que o jogador do Fortaleza está correndo ao lado. E na verdade o Pedro mantém esse contato com o defensor quando ele enquadra o corpo para conseguir fazer o chute. Então é o movimento do Pedro ao engatilhar o chute que faz ter esse contato com a perna do defensor do Fortaleza. Para mim, por isso, a penalidade não existiu. Por mais que seja um lance de finíssima interpretação. Se o jogador corre atrás do Pedro, pênalti. Como o jogador correu ao lado e o Pedro que busca esse espaço para bater seu chute, correr ao lado do coleguinha, conforme vocês mesmos colocaram, não é pênalti. Calçar o colega ao cruzar atrás dele, mesmo de forma imprudente e sem intenção, há penalidade. Então, para mim, na minha opinião, o pênalti não existiu, por mais que o contato tenha existido. Então aí o VAR deveria ter feito exatamente essa observação, né? Ele deveria respeitar a decisão da Edna pelo seguinte, o que ela vai... A Edna diz, provavelmente narrou ao VAR, né? Pedro é calçado por trás. O VAR deve dizer para ela, sim, o contato físico existiu, segue decisão de campo. Porque isso é a interpretação da Edna, se esse contato é ou não faltoso. Certo. E isso é que a gente tem que perder aqui no Brasil. Né? A gente gosta de um VAR pouco interferente na partida. A gente acha lindo quando acontece lá fora que os caras não entram, né, na questão da intervenção. Quando acontece aqui, a gente como comentarista tem a obrigação de vir aqui e dizer, erraram, mas não deveria o VAR ter entrado. Por mais que seja muito difícil para o torcedor, em especial do Fortaleza, entender nesse tipo de situação que há um erro de arbitragem, mas não é um erro claro e óbvio, né, no qual convém a intervenção do árbitro de vídeo. É curioso isso, né? Porque, assim, a Edna poderia mudar a sua opinião se chamada fosse. Mas talvez o que o VAR, como o Gaciba lembrou, né? Tem que ter a certeza de que foi, ou de que não foi, né? Tem que ter essa convicção. Então, o VAR não errou em não chamar. É bem curioso, porque a Edna poderia mudar a sua opinião. Mas, Gaciba, se por um acaso, na conversa da Edna com o VAR, ela tem a impressão de que o toque foi por trás e o VAR comunica que foi um toque lado a lado. E se ela marcou achando que aconteceu uma coisa, mas aconteceu outra coisa, ainda assim o VAR não chama porque não é um lance claro, é isso?
A própria árbitra, né, ou todos os árbitros, né, que apitam futebol, eles têm o direito de, se estiverem em dúvidas, solicitar ao árbitro de vídeo que mostre a imagem a ele. Eles têm esse direito. Você sabe quantas vezes aconteceu nos mais de 900 jogos que eu dirigi a arbitragem brasileira? Uma. Num lance de expulsão, no jogo do Corinthians e Grêmio, se eu não estou equivocado, que o árbitro acaba expulsando o jogador e ele fica em dúvida e diz: separe a imagem para mim que eu quero aí dar uma olhada. Ele vai lá e confirma sua decisão de campo e acaba expulsando o jogador. Mas quem provocou a revisão foi o árbitro, não o árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo está ali para que possa sanar erros claros e óbvios. Essa é a primícia maior do árbitro de vídeo. Porque se o árbitro de vídeo der uma segunda oportunidade, que esse é o grande erro que acontece, que é o árbitro de vídeo permitir ao árbitro que olhe a jogada uma segunda vez. Não é para isso que o árbitro de vídeo foi criado. O árbitro de vídeo foi criado para o gol de mão do Maradona. O árbitro de vídeo foi criado para o gol de mão do Henry. O árbitro de vídeo foi criado por 1,5 metro que a bola entrou no chute ao gol da semifinal da Copa do Mundo e a arbitragem de campo não viu. O árbitro de vídeo não foi criado para um lance de tão fina interpretação como essa, e o árbitro tem que sim ter personalidade de decidir no campo com o que ele enxergou dentro da partida. Assim como eu concordo com a decisão do gol do Fortaleza sem falta no defensor, eu discordo dessa decisão, mas acho, repito, o árbitro de vídeo para mim acertou nos dois, porque ele não tem que se meter nesse tipo de jogada. E a Edna estava muito próxima da jogada, né? Ela apita com muita convicção. Agora, se sou ela, eu vou ao VAR. Se ela tem esse direito, essa prerrogativa, não seria prudente ela ir, Gaciba, para tomar a decisão até com mais convicção? O detalhe será que ela tem dúvida? Depende da convicção dela. Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Provavelmente provavelmente ela não teve. Ela não tem essa dúvida, ela está com uma situação. E outra coisa que a gente tem que colocar, né? Tente imaginar um jogo que toda vez que o árbitro for contestado na sua decisão dentro do campo, ela vá ao vídeo para dar uma olhada na jogada. Tem treinadores aqui no Brasil, em especial, eu vou citar um porque conversei diversas vezes com ele e ele acha que é realmente assim que tinha que ser, que é o Renato Gaúcho. O Renato acha que tudo que é lance capital na partida, o árbitro deveria olhar. Como isso vai acabar? Challenger, desafio. A partir daí não precisa o árbitro de vídeo, a figura de um árbitro na cabine. É o seguinte, se o treinador do Fortaleza achar que não houve a penalidade, Edna, por favor, eu te desafio, vem até o monitor e observa se você acertou ou você errou. Quem vai propor o desafio são os treinadores, através de pedido de seus capitães ou até por pedidos próximos. Isso vai sanar 50% das polêmicas que existem no futebol. E quantos pedidos você imagina, Gaciba, por período? Dizer. A FIFA está testando dois por período, mantendo a decisão, o árbitro, o treinador mantém o seu pedido. Eles estão testando 2 por períodos. Né? Isso aí, só por si só, seriam 8 paralisações na partida. 8 paralisações na partida. Levando em conta que, nesse caso específico, nós não vamos ter todo aquele tempo de checagem que o árbitro de vídeo normalmente tem, nós vamos colocar aí por volta de 1,5 minutos, mais ou menos, com 8 desafios. Né? Nós estamos falando de 12 minutos de impacto no jogo. Para mim é muito. Eu acho que nós tínhamos que ficar no campo de um desafio por período para cada um dos treinadores, e aí nós já estamos falando de 6 minutos que nós vamos colocar mais no tempo do jogo. Pode tirar a dinâmica. Lembrando que um esporte tão lindo como é o voleibol, hoje em dia o desafio é utilizado como tempo técnico. O treinador sabe que a bola não tocou no bloqueio, mas desafia para quebrar o ritmo da outra equipe. Então, quer dizer, se no vôlei acontece, imagine no futebol como é que vai ser. Gaciba, deixa... Então, nação, a análise da imprensa esportiva sobre a partida, não acharam que foi pênalti, que foi falta na questão do Wesley. Eu, sinceramente, achei falta e o Gaciba também falou que não foi pênalti no Pedro, também achei. Enfim, tá aí. Um comentário aqui do torcedor. No todo, eu achei que o Flamengo conseguiu pontuar bem nesse período de Copa América. Teve algumas inversões de pontos nesse período que deixa um pouco frustrante. Ele está se referindo à vitória maiúscula do Flamengo para cima do Galo,
uma das, né, 4-2 e a derrota de hoje. Ou seja, trocou os pontos, jogando em casa. Lá, teoricamente, seria mais difícil, porque está fora de casa, contra o Atlético, que tem um baita time, não que o Fortaleza não seja um bom time, pelo contrário, é um bom time e bem treinado ainda. O empate contra o Cuiabá, a perna já pesando, já cansando, é frustrante realmente. O torcedor colocou o seguinte: o time de Tite é incapaz de virar jogos. Sair atrás significa não ter chance nenhuma de vencer o jogo. Um técnico assim nunca poderia trabalhar no Flamengo. É difícil contra números, né? Todos os jogos do Flamengo, a maioria, né? Dos jogos que o Flamengo saiu perdendo, não conseguiu virar a grande maioria deles. Se eu não me engano, foram uma ou duas viradas nesse tempo todo que o Tite está no Flamengo. E aí teve o Gerson falando, abre aspas, acho que fizemos um bom jogo, sofremos um gol no começo, complica. Conseguimos um empate, poderíamos ter virado. Segundo tempo estávamos bem, mas sofremos um contra-ataque e sofremos o segundo gol. Agora levantar a cabeça e pensar no próximo jogo. Coloca aí a sua opinião nos comentários sobre a partida, se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.